Quem é você? Não me responde o seu nome, não me responda a sua profissão, nem a sua idade, não me responda o nome dos seus pais, muito menos a sua característica física. Eu não quero que você me responda características da sua personalidade, mas sim quem é você na sua essência. Eu começo esse nosso curso com a pergunta mais importante na sua vida, na minha vida, de todos nós. Quem é você? Desde o nascimento, você está difundido com a sua mãe, sim, mergulhado numa simbiose. Então você inicialmente acredita, no fundo da alma, que a única verdade aqui é que você e ela, você e a mamãe, são só um. Que você pertence a ela, vive por ela e que ela é a extensão da sua vida. Os seus olhos, em pequenino, procuram ela, o seu nariz procura o cheiro da pele dela, os ouvidos buscam a voz dela, as suas mãozinhas tocam essa mãe. E tudo faz sentido nesse momento. Todos os seus sentidos então começam a se abrir para fora. E então, primeiro, você se torna consciente do outro, da sua mãe, do seu pai. E você acaba construindo a referência a seu respeito. Se a mamãe sorrir, você vai receber o reforço positivo e assim você pensa de uma forma cognitiva e emocional que precisa fazer isso. Mas se a mamãe reclama e briga, você vai ter a construção do reforço negativo, então isso não deve ser feito novamente. Então aí começa a construção do seu ego, isso vai crescendo, vai se desenvolvendo. E você se torna o significado que os outros deram para você, que os outros pensam a seu respeito. Todos nós viemos ao mundo como se fosse uma caixinha vazia. E conforme a gente vai se associando, se conectando, recebendo e dando, a gente vai preenchendo essa caixa vazia que somos ao nascer. Você vai entrando em contato com as experiências, com o jeito de ser, com o jeito que a mamãe reage ou reagiria, com o jeito que o papai fazia, enfim, todos os seus responsáveis na sua criação. Em geral, os que estavam envolvidos nessa criação, na sua educação, no seu cuidado, essa pessoa que ofereceu esse cuidado a você, quem te criou, quem acompanhou essa fase de construção das percepções da sua vida, quem esteve ao seu lado na conexão, nos primeiros contatos, são essas pessoas e as experiências e situações com elas que vão inevitavelmente deixar as impressões delas em você. Primeiro a mamãe é o seu mundo. E naquele momento, tá? Depois os outros começam a se juntar nas suas percepções. E assim a criança vai se desenvolvendo nas fases da vida. Dentro dos nossos estudos de teoria da psicanálise, a gente percebe a evolução da criança nas fases, tanto oral, anal e fálica, que são fases que descrevem os pontos de ação e reação. E nesse momento todos ao seu redor vão se desenvolver ali dentro dessas fases. E quanto mais esse mundo cresce, mais complexo esse ego vai se tornar. Porque daí toda a opinião dos outros vai refletir no seu ego, na sua construção. Então, ao nascer, me disseram, olha, você é Carol, você é brasileira. Você tem uma família com conexão internacionais, portuguesa, argentina. Você nasceu numa família evangélica, tá? Você é filha do fulano e do ciclano. Seus avós são Maria e João, enfim. Então, você vai receber um nome e tudo isso vai formar um carimbo que eu chamo de estigmas. Então, você começa a ir ao mundo, a interagir com o social. Você vai para a escola, vai para a igreja, vai para os seus cursos de escoteiro, nas suas colônias de férias, no clube, enfim. Todos os cenários também te informarão sobre quem você deverá ser. Você vai fazer amizade com outras crianças na escola, na vida, na vizinhança. Elas também vão te trazer conteúdos que vão formando quem é você. Então, pouco a pouco, todos esses contatos vão adicionando em você impressões sobre quem você vai ser, sobre o seu ego, e você vai agregando, somando e formando quem você acha que é. Atenção para isso. Quem você acha que é. Que isso se chama o falso eu. A máscara social ou o personagem. Isso acontece de forma significativa do nascimento até os 7 anos de idade.
E é nessa fase que nós iremos absorver tudo, ela é muito significativa para todos nós, porque é ali que nós nos tornamos e nos desenvolvemos como esponjinhas sociais. Então, toda a linguagem, tudo que nos é transmitido, nós vamos absorver. E sem questionamento, viu? Tudo vai refletir muito internamente sobre quem eu sou, sobre quem você é. E por estarmos nesse período de desenvolvimento, isso também significa que muitas vezes acreditamos que tudo que acontece comigo, contigo, é por causa do jeito que você é. Criando aqui a conexão primária da culpa, ou seja, tudo ao redor se torna pessoal. Quando nós somos crianças, nós começamos a carregar a culpa de tudo que acontece na nossa vida, do que acontece ao nosso redor. Achamos que acontece com a gente aquilo, então de fato existe uma construção de maturidade prejudicada desse ego. A gente vai entender que existem muitas ações externas que não referem a nós e que acontecem com as outras pessoas. Mas não importa, nós somos culpados. Mas para a nossa criança, em elaboração emocional, nós além de tudo somos os causadores de tudo que acontece na sociedade. Mas essa construção, nessa época da vida, é uma construção no momento que ainda não temos essa elaboração emocional e a falta de discernimento. Então, é muito possível que a criança nesse momento cresça na percepção de culpa, de cobrança, que está sempre em dívida, que está sempre errada, que precisa sempre oferecer mais, que está sempre faltando mais, que ela não é amada. Ou seja, a construção do ego elaborado em cima do que aconteceu, do que acontece na minha vida, porque a culpa é minha e de tudo que acontece na sociedade ou no mundo ao redor, tá? Então, se por acaso os meus pais foram ausentes, é minha culpa. Foi por causa de mim, por causa do meu jeito de ser, eles me abandonaram. E aí começa a se criar conexões de que eu não sou merecedora de amor, que essa dívida é muito grande, e então é um inconsciente que fica em nós. Os meus pais não me amaram porque eu não sou merecedora. Por que os outros vão me amar então? Diz o adulto com a sua criança. Obviamente ninguém mais vai me amar. E a partir daí é aqui nesse ponto que eu estou explicando para vocês, até agora, que se constrói o que chamamos de criança interior ferida. Nesse ponto, todos nós, em algum momento da vida, já fomos feridos. Ou passamos por situações que nos traumatizaram, nos magoaram, nos feriram. Os pontos, todos esses pontos de ferida, nós vamos conversar aqui nas próximas aulas, tá bem? Então, quando a gente tem de passar nessas fases da vida, nós acabamos sendo impulsionados por eles, e quando esses pontos não são ressignificados, curados, eles ficam registrados no fundo do nosso inconsciente, criando aqui as feridas emocionais. Quando a gente usa de fato a palavra trauma, a gente normalmente entende como algo extremamente grandioso, agressivo, mas na verdade é que isso não precisa acontecer assim dessa forma, viu? Sim, claro que os traumas podem sim advir de grandes eventos emocionais, físicos, sexuais, eventos violentos mesmo, mas também podem ser pequenos acontecimentos, situações mal administradas, com más condutas, com más palavras, palavras mal colocadas, momentos colocadas de uma forma estressada, palavras grosseiras, em algum momento com algum tipo de negligência. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se seu pai e sua mãe trabalhavam demais, você pode ter guardado no seu inconsciente a percepção de que você foi negligenciado. E olha, a gente lembra que existe muita negação de acessar todas essas percepções dentro desse processo. E normalmente eu atendo pessoas que quando chegam a mim, a gente começa a fazer a busca dessa lembrança, tentando ativar a liberação do inconsciente para realmente poder tratar o que está na carne viva emocional. E a pessoa simplesmente diz: eu não lembro de nada. Eu não tive uma infância horrorosa. Minha infância foi maravilhosa. Isso é o que chamamos de feridas invisíveis.
A reação mais comum é a pessoa não querer olhar para esse passado. E nós também vamos falar um pouquinho mais sobre isso nas nossas próximas aulas. Toda essa percepção, ela vem de um movimento inconsciente. São registros que existem em você. E que mais de 90% das nossas ações são inconscientes. Provavelmente você já deve ter vivido isso, agido e passado por alguma coisa e não saber o porquê agiu e reagiu daquele jeito. Costumeiramente, essas situações elas são provocadas pela dor da sua criança interior ferida. Ela é a sede, o embasamento das nossas mentes. É o embasamento de tudo que a gente vive, age e reage até hoje. Então, se você, adulto, hoje provavelmente esconde, carrega em seu interior uma criança magoada, ferida, e na maior parte do tempo é essa criança ferida que vai responder sim pelo seu eu adulto hoje. A única maneira de estancarmos as nossas feridas que estão sangrando, de parar o sangramento dessas feridas e impedir com que a gente saia ferindo os outros também, é curando as feridas, as dores dessa criança interior. Sabe, às vezes em momentos de tristeza, de tensão, essa criança interior, ela vai assumir as reações, as situações de um relacionamento íntimo, por exemplo. Ela é ativada nesses momentos de estresse. E essa parte do nosso desenvolvimento, é aí nesse ponto que precisamos compreender, notar e conseguir nos tornar adultos maduros, o adultecer. Se a gente não der atenção a essa nossa criança, ela vai continuar atrapalhando o nosso desenvolvimento no processo do adulto, vai impactar todos os pilares mais importantes da nossa vida, o financeiro, o profissional, o emocional, o amoroso. Até porque criança não casa, criança não trabalha, criança não tem relações íntimas, criança não sabe lidar com dinheiro, ela não sai da casa dos pais, porque ela não tem autonomia. Ela não tem autonomia para encontrar o seu rumo de vida. A criança ela é dependente de alguém, de algum cuidador. E mais, hein? A criança ainda vive na ilusão de que as pessoas é que devem a ela alguma coisa, de que as pessoas precisam mudar por ela e para ela. Porque ela ainda precisa ser amada e cuidada. Então, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, eu acredito que você agora consiga perceber, agora, nesse momento, a profundidade desse trabalho que nós vamos desenvolver aqui nesse curso, em todas as aulas que eu vou deixar aqui para você, e quão importante vai ser você dedicar em cada uma delas um tempo especial. Mas eu queria colocar aqui uma reflexão. Você acha que você realmente nasceu sem ser amada e você realmente nasceu insegura? Que você não é boa o suficiente? Que você não é adequado ao meio que pertence, que convive? Que você não é essencialmente bom, especial? Não. Você é autossuficiente. Mas você assumiu tantas coisas e é o causador de tantas coisas, o culpado, que você não conseguiu desenvolver emocionalmente por si só. Imagine agora uma grande cebola que vai se descascando e tirando as camadas. E cada camada dessa é uma crença. Cada camada é um bloqueio. Até a gente conseguir chegar naquela partezinha interna de dentro da cebola mesmo, que é realmente o seu eu verdadeiro. No puro. Então, todas essas camadas que você vai criando de desenvolvimento, né, são também uma forma de proteção, de autodefesa, inconscientes. É uma forma também de se proteger do meio, no meio que vive da sociedade. Pode ser até uma forma de máscara de personagem, a gente vai ver isso mais pra frente. Então, você coloca a máscara da boazinha, onde ali ela aguenta tudo, e essas máscaras são desenvolvidas para você conseguir viver, sobreviver nesse ambiente. É muito difícil para você, porque a culpa de tudo é sua. O ponto, a intenção aqui, nós estamos vivendo esse processo juntos, é para te ajudar a olhar essas camadas, nomeá-las e entender a raiz e o porquê de cada uma delas ter sido colocada ali durante todo o seu desenvolvimento emocional. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, o provável de tudo isso é que você continuará vivendo a vida da sua criança ferida. E não dessa potência do adulto que você sabe que você é lá no fundo. É por isso que aqui eu preciso repetir aqui para você, guardar no fundo da alma que você não é a personagem que se coloca em muitas situações. Não, você não é. Você não é essa máscara que expõe para a sociedade. Você não é de fato todas essas camadas. Isso fala sobre o seu condicionamento e programação mental e comportamental. São os gatilhos, que eu também vou falar aqui em algumas aulas mais pra frente.
as associações, a reatividade durante toda aquela situação quando tocam a sua ferida. Agora que você já entendeu uma parte de toda a teoria do que vamos ver aqui, nós vamos para a prática. E todos os exercícios que eu propuser aqui durante esse curso, para você, faz esse favor para você, se permite, vai. Faça todos eles, vai ser muito importante. Leia todos os e-books, faça todas as meditações, façam todos os exercícios e tudo que você tiver de dúvida, tudo que você quiser compartilhar de sensação, de experiência, em cada momento de cada aula, compartilha, se permite. Eu vou te responder, vou te pegar pela mão, vou te apoiar e te dar esse suporte que eu sei que você vai precisar durante todo esse processo, essa jornada aqui, dentro dessa busca de cura da sua criança interior. Um grande beijo e estou aqui, estaremos sempre juntos. Espero que desfrutem e que cresçam muito fazendo todos os exercícios e assistindo todas as aulas. Um grande beijo!